irmãos? Hoje nós vamos fazer uma breve homenagem, que é aniversário da pastora Lana. No primeiro culto, eu li uma passagem de Provérbios. Agora eu queria ler uma outra passagem para a pastora Lana, porque a Lana é aquela mulher que personifica o Espírito Santo. E nessa semana eu fiquei meditando, de madrugada, o que a gente pode falar da pastora Lana. E eu queria falar algumas virtudes da Lana que se assemelham muito ao Espírito Santo. A Lana é aquela que nos ajuda a restaurar a nossa identidade e nos lembra da nossa filiação. Porque a Bíblia diz assim, que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A Lana é aquela que nos dirige ao querer de Deus. E a Bíblia testifica assim: o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Segundo Deus, Ele é que intercede pelos santos. Quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. A Lana é aquela mulher que nos consola. Mas aquele Consolador, diz a Bíblia, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. A Lana também é aquela mulher que acolhe os nossos sentimentos e as nossas fraquezas. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, diz a Bíblia. A Lana é essa mulher de coração quebrantado, que nos lembra que quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A Lana é humilde, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. A Lana nos lembra do entendimento que a Bíblia fornece, nos ensina sobre o discernimento, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo vos dê espírito de sabedoria e revelação. Então, nessa manhã nós vamos fazer uma breve homenagem, chamando aqui a Laura e a Ana Rassi, que vão dar uma palavrinha para a pastora Lana. E depois nós vamos assistir um vídeo que a família produziu e começamos a palavra. Vem cá, Laurinha. Amém. Que privilégio, né? Falar dessa mulher. E a Lulu, não é só a Ana, tá bom? Fiquei sabendo agorinha que eu ia aqui desfrutar dessa mesa, de falar um pouco da nossa pastora. Eu acho que entre inúmeras virtudes que a Lana tem, a gente sabe que ela é acolhedora, que ela é mãe de muitos e muitos filhos. Uma das coisas que mais é uma característica da pastora Lana, que confronta todo mundo que anda com ela, é o ir além. O que você vai fazer além? O que mais você vai entregar? Se você vai contar qualquer coisa para a Lana, de alguma história, seja de outra pessoa, e o que você vai fazer por isso? O que a gente vai fazer? Vamos ajudar essa irmã. O senso que a Lana tem de todo mundo ser família é tão constrangedor, que você fala, gente, como que eu não pensei nisso antes? Então a Lana, ela tem, dentro dessas inúmeras virtudes da Lana, a Lana é uma mulher que não só coloca a mesa para todos, ela é essa mesa posta para todos, igual a Bebel falou mais cedo, ela é a mesa posta para todos, como também ela fica colocando sempre cadeiras extras. Qualquer pessoa que você conhecer, que precisa de algo, a Lana fala, mas por que você não foi lá e ajudou essa pessoa? Mas, o que você fez até agora por isso? Então acho que o princípio do ir além, do andar mais uma milha, Lana, minha tia, né? Essa aqui é uma mãe, é tia Lana, Lana, é tia Lana. A tia Lana, ela é essa pessoa do além. No que mais a gente vai fazer? No que mais a gente pode entregar? E a gente às vezes esquece que a Lana já é uma senhora, né? E ela continua, porque a gente esquece, porque ela continua. Ela e Paulo não para, né? A gente é testemunho vivo disso, ela não para. Então, tia Lana, hoje, a nossa oração por você, a minha oração pela senhora, é que mais pessoas sentem nessa mesa e mais pessoas cuidem também de você. Amo você. Minha sogra, vou te chamar aqui para ficar do meu lado. Quero dizer que nada disso foi combinado, tá, gente? Nada. Não ouvi a Bebel falando da mesa posta. Não sabia que a Lala ia falar da personificação do que é minha sogra. Mas eu quero te contar, sogra, que essa semana nós fomos comprar seu presente. Nosso, porque seu filho estava lá na China, mas ele estava junto comprando presente, em ligação de vídeo para poder escolher esse presente. E aí, quando a gente pensa no meu sogro, eu acho que é claro que todo mundo pensa numa mesa, né? Mas quando a gente pensa na minha sogra,
eu penso na louça, que é o que enfeita essa mesa, que é o que ajuda a servir. E eu não sei se todo mundo já foi, né? Quem já foi aqui, obrigada, amor. Aqui, tia Laura vai te ajudar com isso. Quem já foi na casa da minha sogra, às vezes o plano era receber 6, mas às vezes ela recebe 12, às vezes ela recebe 18. E aí a louça que vai ser colocada na mesa, gente, às vezes é uma louça que assim, tá com um jogo incompleta e ela vai lá e completa com outro jogo. Às vezes tem um lascadinho. Às vezes a louça da minha sogra, ela tá uma louça cansada. Porque ela serviu de manhã os filhos, serviu na hora do almoço os irmãos da Sal da Terra do Alfa. À noite ela vai servir os irmãos da 90. E se brincar, ainda fica para meia-noite para poder repetir o almoço. Quem já foi aqui na casa dela sabe que é assim. Então a louça da casa da minha sogra é essa louça, que ela pode estar cansada, mas ela está servindo, né, sogra? Ela pode estar com um lascadinho, mas ela está servindo com a mesma diligência. E aí, Bebel, eu vou te pedir ajuda. Você pega a louça ali que a gente comprou para minha sogra. E aí, esse ano, a gente foi escolher o presente dela. E, teoricamente, a gente escolheria uma louça... Pode abrir, Bebel. A gente escolheria uma louça, assim, muito viva, muito alegre, muito intensa, que é tudo isso que a minha sogra é. Mas esse ano, junto com o Paulo Neto, tá? Porque ele lá da China me ajudou a escolher. E ele falou, é essa. Eu não seria louca de escolher uma louça sem a ajuda dele, né? E aí, esse ano, sogra, a gente comprou para a senhora uma louça, era um jogo de 6. Mas a gente aumentou e pediu um jogo de 12, que é para a senhora não ficar em dúvida, assim, ou achar que a gente podia querer que a senhora diminuísse alguma coisa. A gente não quer. Mas esse ano, a gente escolheu para a senhora uma louça que ela é alegre, mas ela é delicada. Ela é suave, ela é sutil. E é um jogo de xícaras de café. Ele vinha 6, mas para não ter dúvida, eu quero que fique claro, a gente aumentou para 12. Que é para a senhora continuar aumentando sua mesa, como já foi dito aqui. Mas, além disso, tinha uma peça que faz parte desse jogo. Essa peça faz parte do jogo de café. Mas ela tem algo muito peculiar. De maneira individual, ela tem um bulizinho de chá. Que é para a senhora também não ficar em dúvida que a senhora pode servir todas as xícaras de café. Mas que Deus tem preparado para a senhora um tempo que é único, é só da senhora. A senhora vai infundir e vai tomar desfrutando de um tempo que é só seu. A minha sogra, gente, ela é a pessoa que ela serve a todos. E às vezes ela serve assim o íntimo dela mesmo, né, sogra? E sem perceber, a senhora perde esse tempo de desfrute que é só da senhora. Então, que a senhora possa servir todas as xícaras de café, além dos jogos que a senhora já tinha planejado. Mas que a senhora saiba que Deus também tem um tempo que é só da senhora. E que no seu tempo a senhora pode estar servindo todos os cafés que a senhora quiser, todos os cafés que Ele colocar na sua mesa. Mas existe um tempo que é só seu. Que darei ao Senhor por tantos benefícios. Uma nora que esse coração a meu favor. Aí sabe o que eu faço? Renovo os meus votos com Ele. Porque é só Ele que produz essas coisas na nossa vida. Amém? Pode passar o vídeo da família? Você quer falar para sua avó? Eu já ganhei. Feliz aniversário, mãe. Infelizmente não pude estar aí para comemorar esse dia tão especial com a senhora. Estou aqui do outro lado do mundo, mas não poderia deixar de passar aqui para poder te desejar um feliz aniversário, dizer o quanto que eu te amo, o quanto que eu sou privilegiado de ser seu filho. Estou aqui, inclusive, desfrutando daquilo que são os dons e promessas de Deus através da sua vida, para a nossa casa, para a nossa família. A senhora que tem esse chamado, esse dom da multiplicação, da frutificação. E aprendemos aí, né, na cozinha da nossa casa, na mesa da nossa casa, o ID. Então estou aqui longe, mas com o coração aí juntinho com a senhora. E eu quero dizer o quanto eu admiro o seu testemunho de coerência, o seu testemunho de vida,
o quanto a senhora, mesmo com lágrimas, com choro, com dores, não negocia aquilo que é o dom e o chamado de Deus para sua vida. E é um privilégio ser seu filho. Te amo muito e logo, logo estaremos aí para poder comemorar juntinho, abraçado, do jeito que a senhora gosta. Te amo, um beijo e feliz aniversário. Sogra amada, se tem algo que todos que olham para a senhora, todos que te conhecem, podem testemunhar sem sombra de dúvidas, é sobre o seu abraço, seu acolhimento e, por que não dizer, o seu afeto, né? Uma palavra que tem te circulado tanto em todos esses anos, mas em especial nesse ano. E eu sou testemunha viva desse afeto, né? Eu sou uma pessoa que chegou na sua vida, na sua casa, e a senhora poderia ter sido a primeira a falar, não, aqui não. Mas a senhora foi aquela que acolheu, que abraçou e que me trouxe afeto, me traz afeto todos os dias. Mas em especial, então, nesse aniversário, eu quero te desejar esse tempo mesmo de afeto, esse tempo de amor, esse tempo de qualidade. Quero te desejar esse tempo para a senhora que sempre foi tão afetuosa, que sempre abraçou todo mundo, que nesse ano seja mais um ano onde a senhora possa ser abraçada, que esse ano possa ser um ano onde a senhora tenha esse tempo de acolhimento, de amor, de vida, e que a senhora possa mesmo desfrutar de família, de amigas, de irmãs, de irmãos, de caminhada, que a senhora possa desfrutar do amor de Deus e que a senhora possa mesmo ter esse tempo de afeto. Um feliz aniversário, nós te amamos demais, somos muito gratos a Deus por tê-la em nossas vidas. Te amo. Te amo. Feliz aniversário. Mãe, passando para desejar um feliz aniversário, um feliz dia, que você possa estar recebendo aí dos amigos, né, da família, um pouco do que a senhora representa para nós, como mãe, como amiga, como vovó. E é isso, saudades, Deus te abençoe muito, que possamos comemorar essa data por muitos e muitos anos. Te amo! Vovó, Te amo! vovó. Parabéns, Isso, mãe, feliz aniversário. A gente tá à distância, mas tá com o coração aí, né, amor? Com você, viu? Sogra, estamos aqui no momento cultuando a Deus na casinha, aqui na nossa querida casinha de Santo Antônio de Lisboa, onde tudo começou, né, a nossa amizade, a nossa comunhão, e aonde eu ganhei um grande presente, saiu do seu ventre, que é a sua filha maravilhosa, que eu vejo tantos traços teus, tantas virtudes que você carrega, que você liberou sobre a vida dela e sobre a minha vida, né? Então, celebrar a sua vida é lembrar de tantas virtudes, né, que nós hoje podemos desfrutar e que passou pela sua vida, passou pelo seu ventre. Não só essa beleza que passou pelo seu ventre, mas eu também me considero um filho, me considero um irmão e eu te amo muito, viu? É verdade, mãe, não teria a melhor forma para te mandar esse vídeo através do momento deste de vigília aqui, uma mulher que ora, que jejua tanto como a senhora. E o nosso desejo mesmo é que a alegria do Senhor continue sendo a sua força, viu? Amém. Uma mulher alegre de oração e de jejum. Te amamos. Valeu, até mais, sogra. Beijo. Parabéns. Feliz aniversário, vó. Te amo muito. Ó, Te amo muito. vovó, aqui todo mundo te ama, fortes emoções pro seu vídeo. E é o seguinte, a surpresa está aqui dentro. Tchan, 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 tchan. O que será, hein, seu presente de aniversário? Valeu. Beijo, dá beijo aqui. Beijo. Oi, sogra, parabéns pelo seu dia, que alegria, privilégio celebrar essa data, ser seu genro, ser família com a senhora é uma alegria, a gente aprende tanto a cada dia. E se eu puder deixar uma breve mensagem, que é algo que eu sempre digo, eu já comi muitos jantares, muita comida boa, mas preparar um banquete em 10 minutos é só a senhora. E eu queria falar sobre isso, porque eu acho que fala muito das virtudes que a gente recebe da senhora, de não ter preguiça, de estar sempre disposta a servir, de entregar o seu melhor, de cozinhar orando, falando com o Senhor, entregando seu coração em tudo. É um privilégio ser seu genro, ser família com a senhora. Te amo muito, viu? Aproveite muito seu dia, que Deus te abençoe, renove suas forças, sua disposição, sempre, sempre. Te amo. Mãe, a gente tá aqui ainda na porta da sua casa, de pijama mesmo, com o dia nascendo. Mas para falar que é exatamente assim que a senhora faz a gente se sentir, em casa.
tivemos a liberdade de aparecer aqui para toda a igreja, desse jeito, cara limpa, recém-acordados, mas para falar que é assim, a senhora é essa pessoa que nos faz se sentir em família, que nos faz se sentir em liberdade. E a gente queria expressar todo o nosso amor e gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu testemunho e por poder fazer parte da sua história. Te amo muito, muito, muito. Vovó, eu te amo. Amo, parabéns. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Tchau. Beijo. A minha parte foi engraçada. Muito bom, né? A gente poder viver isso em família. E todo esse testemunho. É? Quem, né? Uma amiga da Lana vai fazer um poema para ela. Quem é? Olha aí, vem cá. A Ellen vai fazer um costado aqui, é isso? Bom dia a todos. Não podia deixar de não falar esse poema para essa mulher tão querida, né? Mais uma data querida, foi o Senhor Deus que te deu. Seja feliz nesta vida juntinho aos queridos teus. No Roseral da Esperança, por essa data tão querida, desejo que você cante com muitas felicidades. Desejo para você, Lana, mulher guerreira, mulher forte, mulher de Deus, muitas bênçãos do Senhor. Que o seu lar seja um ninho resplandecente de amor. Roseral da Esperança, por essa data tão querida, desejo que vos alcance com muitas felicidades. Parabéns, minha irmã. Gente, a gente às vezes tem a oportunidade de caminhar junto. Ela tem um personagem que eu amo. A gente anda junto e tem hora para gente. Que pena que é só eu que estou aqui hoje com ela. Você não vai chamar aquela amiguinha nossa que eu gosto dela, não? Tá, vou chamar ela. Leninha. Oi, vovó. Vem aqui cantar uma musiquinha para tia Lana. Tá bom. Eu vou cantar. Eu vou cantar, tia Ellen. Sementinha de flor que eu vou cantar. Não vou contar, não. Vou cantar ela. Então conta a história. Conta a história, Leni. Conta a historinha. A sementinha de flor caiu. A sementinha de flor dorme um sono sossegado e bom. A chuva caiu, o sol brilhou, a sementinha mexeu e acordou. Esticou o galho, subiu no varal. Cheinho de flor, enfeitou o quintal da vovó e da titia. Agora eu vou cantar, tá bom? Não, tia, não acabou não, eu vou cantar. Agora eu vou fazer o ronco. A sementinha de flor. Três palavrinhas só. Eu entendi da cor. Deus é amor. Parabéns, tia Lana. Te amo muito, viu? Agora eu gosto muito quando ela usa esses personagens para descer a linha na gente, na palavra de Deus. Oh! Muito obrigado, viu? Agora canta uma música para Jesus e para mim. Gente, quando eu te chamar para ir comigo em algum lugar, meninas, que ela for, é imperdível. É imperdível. Ver ela ministrando a palavra assim é muito lindo. Alô, Lançom. Bom dia a todos. O pedido da Alana é sempre uma ordem, né, gente? Vou cantar. Quando o irmão Enzo cantou com a viola, eu fiquei com vontade de cantar para você, Lana, Fogão de Lenha. Ou Piquititim. Vamos de Piquititim.
Se eu fosse um passarinho desses bem avoador, desses bem piquititim, assim que nem beija-flor, avoava do gaim e assentava sem assombro nas grimpinhas do seu ombro, mó de beijar seus beicinhos. E se você deixasse às vezes com o fio do seu cabelinho, no prazo de quase um mês eu fazia nosso ninho. Aí sei que dessa vez, em pouquinho tempo depois, nós largava de ser 2 pra ser 4, 5 ou 6. E se você deixasse às vezes com o fio do seu cabelinho, no prazo de quase um mês eu fazia nosso ninho. Aí sei que dessa vez, em pouquinho tempo depois, nós parava de ser 2, nós parava de ser 2 pra ser 4, pra ser 4, 5 ou 6. Muito bom, né? E como parte desse tempo de celebração, eu quero dar um testemunho, aproveitando que tudo isso aqui é uma mensagem sendo compartilhada, né? Para edificar todo mundo, para encorajar. Então, já tivemos aqui moda de viola, poesia, declamação de menino, família. E às vezes a nossa espiritualidade está nos impedindo de ser tudo aquilo que nós fomos feitos para ser. Família. Tudo é espiritual quando a gente está em família. Quero te falar, viu, Vinícius? A Lana tinha que sentar perto de você aqui hoje. Porque domingo passado, eu tomei um puxão de orelha, porque estava tudo combinado para dar testemunho lá no Dia das Mães sobre a mesa. A gente tem falado da mesa, dos filhos que querem vestir essa mesa, compartilhar. Eu vim vestindo uma roupa que eu ganhei, esse blazer eu ganhei essa semana do meu genro. Eu profetizo que você vai encontrar um genro, igual eu encontrei. Amém? E aí você falou muito de mesa, Vinícius. E a sua mesa, a mesa que você fez com tanto carinho, a sua casa, é que está lá hospedando e recebendo todo mundo, viu? Então a Lana queria te dar um abraço, por isso que ela está aí, pertinho de você, sua casa. Tá bom? Então é isso, é família, com todas as suas nuances. E aí eu chamei um amigo, ensaiei com ele uns 2 dias. Eu estou ensaiando com ele, ele falou assim, eu falei, vê se você arruma um tom que eu dou conta de cantar, porque eu separei 2 músicas para celebrar o aniversário da Lana. Uma eu celebrei na primeira reunião, que é Com Cristo no Barco, Tudo Vai Muito Bem. E agora, para essa reunião aqui, eu queria cantar uma música para todo mundo.
E quem sabe para lavar os seus olhos. Lavar os olhos dos homens, né? Porque às vezes é o nosso medo de ser acordado, despertado por Deus, que tem constrangido as nossas esposas de serem do tamanho que elas foram feitas para ser. Então, o único sentimento que brotou no coração do José e que poderia comprometer toda a história que Deus queria escrever através da casa dele. Então, quando Deus fez a mulher, fez ela virtuosa. Toda mulher é virtuosa. Agora, por que será que o Salomão escreveu quem a achará? É porque o medo cega os olhos. O medo torna o homem míope. E quando o homem fica míope, ele não acha a mulher que está do lado dele, virtuosa. Ele só vê na mulher aquilo que são as satisfações das carências dele, e não as virtudes a serem despertadas pelo olhar dele. Então eu quero cantar uma música chamada Fascinação, que é a música do olhar. É de quem olha para a mulher e a vê com a sua beleza. Mas sabe o que é curioso? É que Fascinação, muitas pessoas acham que é uma música brasileira, e não é. Ela é uma música internacional. Ela foi escrita em 1904 por um italiano, a música. Foi um italiano que fez a composição da melodia. Depois um francês colocou a letra, por volta de 1905. Ela foi lançada em Paris e em Hamburgo. Então ela é uma música internacional. E ela foi depois traduzida para o espanhol, para o inglês, né? Depois, originalmente francês, inglês, espanhol e português, imortalizada na voz da Elis Regina. E ela tem uma parte lá da música que eu falei, eu vou ter que explicar com que espírito eu estou cantando isso, para o povo saber que eu estou cantando com esse espírito, também estou cantando com o outro, ninguém se iluda. Eu não tive que dividir minha mente, eu vou cantar com os dois olhares. Mas eu quero cantar com esse olhar agora para todos os homens, que é a parte que diz assim: o teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria e entotece. És fascinação, amor. E às vezes a gente olha para o corpo da nossa mulher e o escraviza à sua forma, e não à virtude que ele carrega. Por isso, falando sobre corpo, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe maldição para si mesmo. Então, o teu corpo é luz, poema divino. Seu sorriso prende, inebria, entontece. O seu corpo é isso mesmo, é cheio de esplendor, um poema divino. Não é o seu corpo só forma, você sempre foi uma mulher privilegiada nesse aspecto. Gordinha, você ainda tinha cintura. Então eu falava isso, sua sorte é que você tem cintura. Mas é mais do que isso. É tudo que o seu corpo gera. É tudo que o seu coração transborda. O seu corpo é um poema divino. É cheio de esplendor. Então, nesse sentido, eu quero chamar meu parceiro vocal aqui e a Ellen, que vai tocar. A gente ensaiou. Eu falei, põe num tom aí, puxa a cadeira para cá. Vamos cantar sentado, tipo... Fala para ela que eu ensaiei. Ele mandou cantado para eu cantar junto com ele. Estou ensaiando, tem 1 dia e meio. A Lana não está sabendo de nada. Não está sabendo de nada, entendeu? A Bebel, não estou ensaiando, Bebel. Bebel é testemunha. Ele falou, ora para Deus te mandar um genro igual o meu, mas ora para ser um marido igual ele. 1h30 da manhã eu subi, fone de ouvido, dentro do escritório dele, viu, mãe? Fiz um vídeo, vou te mostrar. Fechadinho. Aí a Tati dormiu lá em casa, pra hoje maquiar minha mãe bem cedinho. Ela, seu pai, né, cantando de madrugada, você viu? Eu falei, vi. Ela, nossa, gente, mas tava ensaiando, né? Tipo assim, não tava bom não, mas tava ensaiando. Falei, amiga, ele tava de fone, ele não tava se ouvindo, mas nas regiões celestiais ele tava arrebentando. Gracinha, mãe, 1h30 da manhã, mais, né, amiga? 2, né? E isso é parte do testemunho da nossa casa para edificação toda. Bora lá, parceiro. Mas eu estou aqui para complementar o meu irmão. Né? Ele não vai, talvez, cantar com o meu canto,
mas eu estou aqui para prestar a minha voz, para te homenagear. É isso aí. Aliás, eu sou chato, meu plano cobre tudo. Eu vou cantar com uma das vozes mais privilegiadas desse país. O Damon. Brincadeira, agora pensa. Pode. A noite é sua, mulher. Canta você primeiro, depois na segunda vez eu mesmo dizer, não, manda o pau aí. Não, é porque eu perguntei, sabe a mensagem que eu mandei para ele? Falei, Damo, você canta Fascinação? Ele devolveu, uma das minhas preferidas. Bora lá, solta o frango aí, manda bala. Homenagem. Primeiro ele, no seu tom, depois nós voltamos, tá bom? Mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui, e no teu olhar tonto de emoção, com sofreguidão venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino cheio de esplendor. Teu sorriso fascinação, poema divino cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria, entontece. És fascinação. Não, fala a verdade, você não contava com essa não hoje, mas você não saiu de casa pensando que você ia ter moda de viola aqui, tudo. É sua família, é seu povo, é o seu corpo. Isso é ser corpo. Ame esse corpo, apaixone-se por esse corpo. Entenda que esse corpo é luz, é atração. Não continue a comer e a beber pessoas. Não continue a comer e a beber do que elas podem fazer por você, sem discernir o corpo cheio de esplendor que elas representam. Esse corpo é luz. Essa família é luz. O que cada um carrega para materializar, não mate isso, não coma isso, mas seja inspirado por isso. É corpo. Você é luz e o seu corpo é cheio de esplendor. Você me ajuda aí? Vamos lá?
Então agora não. E você canta também, rasga o verbo aí, aproveita. Nós estamos fazendo um costado aqui, canta aí para quem você quiser. Sonhos mais lindos, sonhei de quimeras mil, um castelo ergui no teu olhar, tonto de emoção, com sofreguidão mil venturas previ. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende, nebria, entontece, és fascinação, amor. Valeu. Você nunca recusa pagar um mico comigo. Valeu. Amiga, é isso. Valeu. Pastor, e eu cheguei e falei, pastor, aí, tudo pronto? Tudo certo. Falei, o senhor quer que a gente toca, que canta? O senhor vai cantar com o playback? Não, pelo amor de Deus, canta comigo. Falei, Paulo Júnior. Amém. Eu ensaiei a noite inteira com o cara. Pastor, você saiu bem. Parabéns. Valeu. E nós vamos chamar um convidado aqui que ele não está sabendo. Nosso prazo é pouco aqui, só temos 20 minutos para encerrar essa conversa. Cadê o Ronaldo? Ele está aí? Ah, ele está lá cuidando do menino? Então chame ele lá, por favor. Vai lá, Ronaldo, corre aqui, meu filho. Não, ele vai sentar os três aqui. Pega essa cadeira aí, ó. Senta no meio aí, Cláudio. Olha, eu não sei o que está no coração do Cláudio para a gente concluir essa conversa, mas eu quero lembrar que tudo isso aqui que você está vendo, e está ouvindo, e está compartilhando, é porque hoje, então, a gente está muito alegre, porque não é sempre, né, acontece só de 4 em 4 anos, que o aniversário da Lana coincide com o Pentecoste. Então é bom você lembrar que hoje está celebrando o domingo de Pentecoste. E o Pentecoste é exatamente isso, é a transcendência, é o que surpreende, é a revelação do que estava oculto. O Pentecoste é esse testemunho de que o que parecia morto reviveu. O que parecia ser um desastre, um fracasso, era só o prenúncio de um novo tempo. O Pentecoste acontece num jubileu. Então eu não sei o que você pode estar vivendo, mas tudo aquilo que a gente está celebrando aqui é um jubileu. Porque às vezes você está enfrentando situações que você acha que você está no seu momento último. E na verdade você está no seu momento primeiro. Não há momentos últimos na vida de um filho de Deus. Os últimos serão os primeiros. Eu preciso encontrar o meu lugar último para encontrar o meu lugar primeiro. Eu preciso chegar ao limite das minhas forças para finalmente entender o meu eterno. Eu preciso ter percorrido toda a trajetória que a minha capacidade conseguiu me levar para finalmente eu conhecer o caminho que está preparado. Então a minha oração aqui hoje, no dia de Pentecoste, o nosso testemunho, e o testemunho da nossa casa está lá em Efésios, capítulo 3. Aliás, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta do Pentecoste. É curioso isso, porque a igreja começou lá em Atos, num Pentecoste, em Jerusalém. Mas quando Paulo chega lá em Éfeso, o que é Éfeso? Éfeso é uma fronteira.
Éfeso é aquilo que vai acontecer fora do religioso. E é tudo que nós tivemos aqui hoje. É o que você pode experimentar fora dos parâmetros, dos paradigmas que a sua religião construiu. Éfeso é agora, é o mundo do Pai no universo de muitos deuses. O mundo acredita em muitos deuses, cada um está procurando a sua divindade. Mas um dia a sua divindade será a última, até que você conheça o seu Pai primeiro. Amém? Por isso que Jesus é o caminho que vem ao Pai. Ao Pai, aquele que sonhou para você. Nada disso aqui foi sonho nosso. Pelo contrário, para chegar aqui e poder celebrar isso tudo com vocês, os nossos próprios sonhos foram destruídos, quebraram, se partiram, para que a gente pudesse pensar. E aí Paulo, orando aos Efésios, ele disse: eu oro para que sejam iluminados, expandidos, lavados os olhos daquilo que você entendeu. A vida com Deus não é o que você entendeu, não é o que você planejou. A vida com Deus é que você ainda não conheceu. E ele diz: sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para você poder conhecer as riquezas do nome que ele já te deu. Esse é o Pentecoste. E aí eu quero terminar meu testemunho aqui, Cláudio e Ronaldo. É que lá depois, Paulo continua na oração dele, lá em Efésios capítulo 3, verso 20, ele diz assim: e agora eu oro para que vocês arraigados mesmo em amor, possam compreender com todo mundo, de todo tipo, toda tribo, língua, povo, raça e nação, as medidas do que você viu, mas principalmente a medida do que você ainda não viu, a profundidade, o modo como Deus quer não expandir. O povo acha que Deus quer só expandir, aumentar. Não, Deus não é de aumentar, Deus é de multiplicar. Deus não quer aumentar você, Ele quer fazer você crescer. Não adianta você aumentar se você não cresceu. Deixa eu te falar uma coisa. Se você aumentar sem crescer, você vai ficar diluído, você vai ficar insonso. Você vai ficar xoxo. Mas se Deus te fazer crescer, porque Ele multiplicou você, qualquer parte sua vai ter a mesma consistência da primeira semente com a qual você foi plantado. Amém? E ele diz então assim, para que você possa compreender sua profundidade. E assim, ele possa te levar a expandir o seu entendimento. Para se conhecer aquilo que vai muito além do que você seria capaz de pedir ou sequer de pensar. Sabe o que nós estamos celebrando aqui hoje no Pentecoste? E a nossa casa está celebrando aqui hoje? É que a gente foi muito além. Muito além. Ainda bem que a gente não perdeu tempo pedindo. Mas sabe outra coisa? Sabe qual teria sido o maior tempo perdido da nossa vida? Ficar pensando como é que podia ser. A gente simplesmente se entregou para aquilo que a gente não seria capaz de pedir. E nem seria capaz nem de imaginar. E agora estamos vivendo isso, muito além do que seria capaz de pedir. Mas muito mais ainda além do que a gente seria capaz sequer de pensar. Uma manhã como essa, com tudo isso, seria impensável. Amém? E estamos todos aqui celebrando isso. Então esse é o testemunho do nosso Pentecoste, que Deus te trouxe aqui. Ela já foi embora. Ela chegou para mim e falou assim: Paulo Júnior, não, foi você que falou, não é? Ele é que foi embora. Você falou para mim, Paulo Júnior, pega leve. Bate pesado, arruma um pau de bater mais leve. E aí a gente arrumou. O pau de bater mais leve hoje foi a Bebel. Amém? A Laura. Glória a Deus, amado. A Luísa. Amém, irmãos? Então é isso. Deus quer nos ensinar, nos moldar. Amém? Testemunho feito, Cláudio, Ronaldo, família. Esse dia de Pentecoste, né? Que a gente pudesse usar esses minutos aqui para, quem sabe, falar um pouco de Pentecoste. Amém. A ideia é continuar, Paulo Júnior. Lana, eu quero trazer uma palavra para você. E depois vou te pedir que você ore para que essa palavra que é para você seja para todos nós. Eu fiquei buscando mesmo o que eu poderia te entregar aqui. E estava muito em dúvida.
até o final da palavra da Bebel. Até o final da palavra da Bebel, eu tinha dúvidas se era isso que eu deveria entregar, mas aí ficou muito claro para mim. Abrindo um parêntese aqui a todos, dá uma olhada depois na primeira reunião, acompanhe lá a palavra que a Isabel trouxe, uma palavra profunda, uma palavra de ensino, uma palavra de honra para a mãe dela, mas uma palavra com o Espírito que nos batiza a todos nós. Sugiro a todos vocês, veja depois a primeira reunião. E, no final, a Bebel tocou exatamente nesse ponto aqui que eu gostaria de trazer. São só 3 versículos que eu vou ler aqui para a Lana, mas é para todos nós. Esse é o olhar de Mateus para aquela mulher que tinha uma hemorragia, que tinha uma menstruação que não terminava. Havia 12 anos a menstruação da mulher não terminava. O olhar de Marcos é um olhar cheio de detalhes. O olhar de Marcos é o olhar de Pedro. João Marcos escreve com o olhar das memórias de Pedro. Mateus, que é Levi, é bem mais resumido, bem mais. Ele não entra no detalhe de que a mulher foi atrás de Jesus, Jesus parou a multidão para saber quem que estava. Não, Marcos é cheio de detalhes, Mateus é bem mais resumido. No entanto, tem um detalhe em relação a Mateus que eu quero comentar com vocês e fazer essa minha palavra para você, o meu pedido de oração para todos nós. Uma mulher, está lá em Mateus capítulo 9, versículo 20. Uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos, chegou por trás dele, chegou por trás de Jesus, e aí ela tocou na borda do seu manto. Marcos não faz esse comentário. Marcos acrescenta muito mais detalhes, mas não faz esse comentário. Até porque Marcos tinha uma formação greco-romana. Levi, Mateus, era de formação judaica. Então, esse detalhe para ele era muito importante. Eu já toco nesse assunto com vocês. Por que ela tocou? Por que ela tocou na borda? Por que ela tocou nas franjas da veste de Jesus? Porque ela dizia com ela mesma, se eu apenas tocar no seu manto, se eu apenas tocar na borda da sua veste, eu vou ser curada. Jesus, voltando-se, a viu e disse, tenha coragem, mulher, tenha coragem, filha, a sua fé curou você. Naquele momento, a mulher foi curada. Por que eu quero comentar isso e no que é que eu penso em você quando eu leio esse texto, Lana? É que aquela mulher viu o que ninguém viu. Aquela mulher olhou para Jesus e se lembrou de um texto que está no final do Antigo Testamento, que diz que quando o sol da justiça viesse, quem tocasse na borda do manto do sol da justiça, teria todas as suas feridas curadas. Aquela mulher viu em Jesus o sol da justiça. Ninguém viu isso, só ela. E quando eu olho para você, Lana, eu vejo uma mulher que viu em Jesus o que muito pouca gente viu. Uma mulher que, como nós sabemos, Paulo Júnior sempre nos lembra isso, uma mulher que a vida, assim como essa, estava se esvaindo, estava indo embora. Mas que conseguiu, no meio de uma multidão, enxergar em Jesus o sol da justiça. Tocou na borda da sua veste e teve as suas feridas curadas. Mas esse não é o seu passado. E nem é o seu futuro. Esse é o seu eterno. Uma mulher que vê o que muito pouca gente está vendo. E aí, nesse aspecto, Lana, eu queria deixar isso com você. Queria te pedir para que você orasse por nós, para que a sua bênção abençoasse todos nós. Você tem muito mais para ver. Deus tem muito mais para você. Isso não é o que você era, é o que você é no eterno. Os seus olhos ainda vão ver muitas coisas. Você ainda vai enxergar a partir dos olhos que Deus está te dando. Por mais que às vezes a gente tenha que usar um óculos e aparentemente essa visão está sendo reduzida, os seus olhos vão continuar enxergando o que muito pouca gente está enxergando.
e vai perceber em Jesus o que pouca gente está vendo. Nesse sentido, eu queria te pedir, ora por todos nós, para que a bênção que Deus entregou a você seja derramada sobre cada um de nós, que nós também possamos enxergar em Jesus o que você e muito pouca gente tem enxergado. A Alana vai orar e recebe, vem cá, recebe essa oração, porque há muita coisa contida aqui. E às vezes você está experimentando o seu muito. Deixa Deus ministrar algo no seu coração aqui. Talvez você está experimentando o seu muito, mas não é o seu todo. Deus te trouxe aqui para esse lugar, para que você pudesse liberar o seu todo e não desfrutar o seu muito. E às vezes eu tenho que tirar o meu apego do meu muito, para eu finalmente viver o Pentecoste, a liberação. Por isso que o Pentecoste, Paulo falou assim, eu vou ficar em Éfeso. Nós viemos para cá em Éfeso. E Paulo falou, eu vou ficar em Éfeso até o Pentecoste. Nós temos que viver esse Pentecoste. O que é o Pentecoste? Pentecoste é dívida paga, perdão concedido, passado deixado. Sabe o que é o Pentecoste? É que você não tem mais raiz de amargura, você não tem lembrança de quem te machucou, você não tem cobrança de quem está te devendo. É isso. Nada te assombra mais. Você está livre. Sabe o que é o Pentecoste? É um jubileu. O Pentecoste acontece num jubileu, mas se você não abandonar isso, se você não abandonar o seu muito, sabe o que o seu muito está cheio de coisa? Está cheio de coisa muito correta, mas também está cheio de contas não pagas, expectativas não satisfeitas, esforços não correspondidos. E isso é muito, mas não é o seu todo. Então sacode, deixa para trás. O dia hoje é uma memória que a nossa casa tem vivido todos os dias, deixando para trás, as coisas que para trás ficam. Avance não porque está adiante, avance porque está diante. Tenha como referência da sua vida o seu eterno. Amém? Amém. Só falar um pouquinho antes da oração, deixar algo assim bem prático, bem pedagógico aqui para nós. Quer sentar, só? Então vamos. Que eu acho que é bem pedagógico na vida da minha sogra. Foi dito aqui também mais cedo, o versículo de cabeceira da minha sogra é que darei ao Senhor por tantos benefícios. Ela sempre fala esse versículo. Então, uma história forte, com muitos motivos de dor, que ela poderia ter se amargurado, mas não, o versículo de cabeceira dela é esse. E quando eu penso nisso, e eu olho para a sua vida, sogra, eu penso em outro salmo também, que é quando o salmista vai nos dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu vejo isso muito materializado na sua vida, porque uma leitura distraída desse versículo pode nos levar a que Deus está falando de uma relação de barganha, uma relação comercial, mas não é nada disso. Lúcifer achou que era isso. Quando ele fez tudo muito bem feito, padrão de excelência que o Paulo Júnior gosta de dizer do céu, né, era o ISO 9001, ele achou que merecia e por isso ele podia cobrar. E aí ele soltou um já que eu fiz tanto, já que eu fiz tudo bem feito, e aí comprometeu tudo. O comércio entrou no coração dele, a Bíblia diz isso. E ele deixa, então, esse lugar de comunhão com Deus. E a diferença é exatamente essa. No seu coração, sogra, nunca tem já que. A sua entrega é espontânea, não tem condição. E depois de ter feito, não tem já que. Eu vejo isso materializado na sua vida, isso nos inspira muito. E eu vejo que a senhora realmente se agrada no Senhor, entrega tudo para Ele. E o aprendizado bem prático que eu queria deixar para nós é que esse agradar no Senhor, ele não é uma relação vertical, que às vezes a gente é induzido a pensar. Agrada-te do Senhor, então eu vou ficar aqui no meu quarto, sozinho com Ele, no meu momento devocional. Isso é maravilhoso, minha sogra adora isso. Põe música alta, louvor, ela se derrama, ela se entrega, ela tem esses momentos. Não estou falando que isso é ruim, isso é necessário. Mas não para por aí. A relação que Deus nos fez para viver é uma relação de família. Então esse agrada no Senhor, ele se materializa no todo. Quando Pedro
achando que a relação com Jesus era vertical, Jesus insistiu 3 vezes com ele: Pedro, tu me amas? E ele insistindo: é claro, Senhor, é claro que eu te amo. E Jesus: Pedro, tu me amas? E ele: é claro, Senhor, é claro que eu te amo. E mais uma vez: Pedro, tu me amas? E aí Jesus deixa isso muito claro: então, se me amas, apacenta minhas ovelhas. E sua vida tem sido assim, sogra, apacentando as ovelhas do Senhor. É um privilégio ser família da senhora, receber do seu coração, e a gente vê isso materializado, que a senhora não se cansa de apacentar as ovelhas do Senhor. E é por isso mesmo que não tem jaquê no seu coração. O Senhor vai continuar derramando, renovando e trazendo e fazendo e materializando os desejos do seu coração. Creio muito nisso, como foi dito aqui nessa manhã. Amém. Amém. Então, eu vou orar nessa perspectiva de verdade. Quando a gente tão somente toca no Senhor Jesus, nós somos sarados, transformados. E é bem isso, porque foi numa noite que o Senhor, conversando comigo, dentro de uma comunidade, igreja presbiteriana, Ele disse assim: Lana, invoca-me e eu vou te responder. Eu vou anunciar coisas para você ocultas que você não sabe. Parte do que eu experimento. Porque naquela noite mesmo eu disse: eu sou muito ignorante, Senhor. Eu não sei nada do Senhor. Eu não sei nada, eu não sei nem orar. Mas o Senhor acolhe um coração contrito e sincero. E naquela noite eu ajoelhei e falei: Senhor, a partir de hoje eu quero saber o seu cheiro. Eu quero saber como é que o Senhor anda. Eu quero saber todas as histórias que o Senhor já contou. Quero saber tudo. A tal ponto da minha família achar que eu estava louca. Mas eu quero orar agora em nome de Jesus por todos nós nessa manhã. O Senhor jamais lança fora um coração contrito, um coração desejoso. E nessa manhã eu quero declarar sobre todos nós. Senhor, isso é tão acessível, mas o sol da justiça, que está sempre aquecendo o nosso coração, está tão disponível, e a gente, às vezes, fica no lugar do escuro e da ignorância. Eu quero repreender toda a ignorância no nosso meio. Coloca mesmo no nosso coração o quebrantamento daqueles que precisam desesperadamente do Senhor. Pai, como eu digo ao Senhor, se não for o Senhor, certamente os meus adversários e a minha carne têm poder para me consumir. Sela no meu coração, no coração dos irmãos, a paixão pela Tua palavra, a paixão por conversar com o Senhor, a paixão para cantar com o Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão, porque muitas vezes, Pai, a gente quer trocar a Tua autoridade pela força do nosso braço. Que a gente aprenda a descansar na força do Teu amor para todas as nossas empreitadas. O Senhor tem prazer de nos ensinar. Quantas coisas eu tenho aprendido, às vezes lendo um versículo, mas muito mais gostoso lendo e te ouvindo. Pai, eu sei que hoje muitas pessoas podem estar como eu estive naquela primeira noite que eu conversei com o Senhor. Incrédulos, sofridos, desesperançosos, tendo que superar perdas financeiras, perda da saúde, perda de pessoas que amamos. Mas uma coisa que é verdade, que eu desfruto no Senhor, meu Pai,
Hoje é o dia do Pentecoste. Meu irmão, minha irmã, de forma profética, coloca a mão na sua cabeça e diz assim: óleo do Espírito, eu te peço, Papai do céu, que o Senhor derrame algo fresco na minha cabeça agora e no meu coração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Não vou embora, tá bom? Tira as coisas da mesinha aqui pra gente... Mas eu quero, vem cá bem. O seu Ronaldo aqui, enquanto eles estão tirando, eu tô sentindo isso muito forte mesmo, que hoje, celebrando o derramamento do Espírito Santo, esse derramar, a palavra de Deus diz que o Espírito é derramado para lavar os olhos, lavar o corpo. Ele remove, ele tira o que está pesado, o que entulhou. Amado, há uma fonte. A sua vida não é o que vai ser acrescentado. A sua vida está no que vai ser liberado. Foi tentando acrescentar que nós ficamos entulhados. O cuidado do que a gente conquistou e possuiu está impedindo o livre fluxo daquilo que já nos foi dado. Há uma fonte de águas que não se esgotam. Esse é o Pentecoste. O Pentecoste não é o Espírito que vem, não. O Pentecoste é o que o Espírito libera do que já estava. O Espírito vem para lavar e liberar, para te reconciliar com o seu propósito. E aconteceu uma coisa hoje lá em casa, muito curiosa. Coisa de menino. E eu, como assim, vocês me conhecem, eu fico olhando, eu fico tentando aprender as lições nas mínimas coisas. Aconteceu um Pentecoste lá em casa hoje com o Ronaldo. Foi com o Ronaldo. E às vezes, Deus está promovendo para você um Pentecoste, se você não tiver sensibilidade, você pode ficar irritado. O Ronaldo quis dar um capricho na barba hoje, pegou o aparelhinho dele de barbear. Só que alguém muito querido dele, a mulher dele, tinha tirado o pente. E o Ronaldo vem e tchan. Pronto. Aí a hora que ele veio falar para mim, ele falou assim, e aí? Foi aí? Você ganhou uns 10 anos. 10 anos. Amado, quem está no Espírito, se você está no Espírito, para de murmurar, de lamentar. Nada te afasta mais do propósito de Deus do que expectativa. Expectativa é a mesma raiz da palavra espectador. E espectador é aquele que tem uma opinião e uma conclusão como quem está de fora. Cuidado. Porque às vezes Deus está te trazendo para você ver tudo como quem está de dentro. E você ainda está vendo a sua espiritualidade como quem olha de fora, para poder aderir ao que você gostou. E não para representar aquilo que você carrega. Cuidado. Porque o seu entendimento pode estar impedindo você de conhecer outras versões de você mesmo. Amém? Aí o seu muito expectativo está impedindo a revelação do seu todo. Plenitude. Amém? Liberte o seu medo, a sua expectativa. Hoje Deus passou a lâmina na expectativa dele, uma nova versão Pentecoste. Amém? Glória a Deus. É simples assim. Nunca você vai enfrentar um certo ou errado. Você só vai experimentar um diferente do que você estava expectando. Tá bom? E expectativa, Cláudio, além de ser expectativa e de ser espectador, também é a mesma raiz da palavra espectro. E às vezes Deus te leva para um caminho, Pentecoste, travessia, e no meio tem uma tempestade, como foram muitas as tempestades da nossa casa. E aí quando Deus manda ajuda, como você tinha uma expectativa, espectador,
Em vez de você ver ajuda, você vai ver um fantasma espectro. Então, às vezes, você está sendo assustado porque Deus está mandando alguma coisa diferente do que você estava esperando. E é exatamente aquilo que vai te levar a conhecer uma coisa que você não conhecia antes. Quando Jesus veio de madrugada para ajudar os discípulos, a expectativa deles era tanta que eles, em vez de ver um Salvador, eles viram o espectro de um fantasma. Cuidado, porque às vezes você está recusando o processo de Deus na sua vida, só porque suas expectativas não estão sendo atendidas pelo espectador. Amém? Glória a Deus. Viva o seu Pentecoste, recebe isso. Vamos cantar parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, porque você é corpo. Amém? Glória a Deus. Ué. Parabéns pra Que o amor do Pai, a graça bendita, a revelação, o consolo, a iluminação, o transtorno, a transgressão, o movimento do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos em paz.